Bem, acredito que podemos iniciar. Então vamos todos fechar os olhos. Vamos buscar Jesus com os nossos pensamentos. Juntos vamos visualizar Jesus envolvendo o nosso planeta com a sua luz de amor, para que essa luz banhe toda a humanidade, para amparar o espírito. E vamos pedir a Jesus que ajude-nos, que impulsione essa luz, para que ela penetre em nossas mentes, ajudando-nos a compreender mais e melhor a vida. Para que saibamos servir melhor na sua seara. Graças a Deus. Bem, boa noite a todos. Que é Deus em nossos corações, hoje e sempre. Vamos tratar hoje de um tema muito atual. Vamos falar a nova era e o homem velho. Bem, inicialmente vamos fazer algumas considerações. O momento que nós estamos vivendo escancarou a falta de evolução que o espírito terreno. Nós vemos algumas coisas acontecerem que já não deveriam mais acontecer. Afinal de contas, já se passaram mais de 2000 anos do momento em que Jesus chegou aqui no nosso planeta, trazendo seus ensinamentos de amor, de paz, trazendo consolação para o espírito. E ao mesmo tempo que esse momento tão difícil e tão delicado, e ao mesmo tempo um momento que é uma definição, enquanto esse momento escancara a falta de evolução que o espírito aqui no nosso mundo ainda guarda em si, nós vemos, através dos estudos, que a nossa trajetória evolutiva é longa. O período que nós utilizamos para atravessar os reinos que ficaram para trás é um período muito longo. Só que nesse período, aliás, nós não perdemos tempo. Nós viemos numa linha reta. Porque as leis de Deus vieram conduzir. E dessa forma, como as leis de Deus nos conduzem, nós vínhamos sem perda de tempo algum. Mas o Espírito finalmente chegou no reino do homem e descobriu o livre-arbítrio e começou a usá-lo. A partir desse momento, a sua trajetória evolutiva, a nossa, se tornou mais difícil. Deixou de ser uma linha reta e passou a ser muito variável. Então nós ficamos por muito tempo, figuramente falando, andando em círculos e voltávamos para o mesmo ponto. É estranho, mas imaginem a humanidade, toda a humanidade, junta, uma multidão se apertando, todos empurrando um ao outro, mas cada um empurrando para uma direção. Essa multidão teria uma reta para seguir, mas eles estão se comprimindo, se empurrando
e o passo se torna muito vagaroso. Porém, a evolução foi construída desse jeito. Inclusive é por isso que nós temos ela ainda muito limitada. É por isso que esse momento que nós estamos vivendo escancarou o nível de evolução que o espírito aqui no nosso planeta ainda vive. Então a gente vê situações de todas as formas. Nós vemos tanto alguns encarnados que estão despertando, que buscam fazer alguma coisa para semear o bem. E mesmo esses, a maioria deles, quando nós conversamos com esse encarnado, nós vamos descobrir que o espírito ele ainda tem poucos recursos em si. Já deveria ter mais. Mas ele já está fazendo algo, isso já é um ponto extremamente positivo. Porque a grande maioria da população não está muito preocupado com a situação. Alguns que estão preocupados em encontrar uma forma. Então vejam só, através dos cursos também, nós sabemos que o problema que o espírito vive, ele nasce num momento muito exato. E é exatamente quando ele escolhe. Exatamente quando ele utiliza a sua liberdade de escolha. É aí que ele cria um problema para si mesmo. E depois, o tempo passa, ele desencarna, encarna novamente e vai sofrer os efeitos do problema que ele criou lá no passado. E ele cria novos. Desencarna, encarna de novo e vai sofrer os outros efeitos. Mas ele cria novos. E é aí que está o grande problema do espírito. Ele não sabe escolher. Ou se ele já despertou no sentido de que a escolha precisa ser um pouco mais analisada, ele não quer utilizar esse despertamento. Ele ainda quer, o que é pior ainda, ele ainda quer continuar escolhendo de acordo com os seus interesses. Perdão, travou aqui, vou retomar. Então essas situações nós vemos hoje em todos os sentidos. Um comportamento muito difícil, que não será solucionado num passe de mágica. Então, fica claro para nós que o segredo para se libertar desse ciclo vicioso de escolhe, erra, desencarna, volta, sofre, escolhe, erra, desencarna. Esse ciclo vicioso, ele precisa acabar. Para que ele acabe, para que o espírito consiga se libertar disso, ele tem que aprender a escolher com clareza. Tem que ficar muito claro para ele qual é a melhor escolha. E para isso, ele precisa aprender. Mas espera aí. Jesus esteve aqui há 2000 anos. E há 2000 anos, ele já deixou tudo muito bem colocadinho no nosso planeta. Muito bem explicadinho. 2000 anos se passaram e o vírus, invisívelzinho, né, chegou e ajudou. Apenas ele foi como uma agulhada para criar todo esse clima confuso que se instalou no nosso planeta. Mas então vou retomar, né? Se Jesus deixou tudo aqui, e 2000 anos se passaram, e hoje o espírito ainda não está entendendo o que fazer, como escolher, e por que ele sofre, das duas uma. Ou o espírito se negou a aprender, se negou a olhar para essas explicações, esses ensinamentos, essas orientações de Jesus, ou todos esses ensinamentos e orientações ficaram escondidos. Só tem essas duas opções. Nenhuma mais. Porque há 2000 anos Jesus já deixou tudo aqui no nosso mundo. Prontinho. Era só usar. Bom, e aí esse nosso momento aqui, né, escancarou essa necessidade urgente. Tem que mudar.
não tem mais o tempo para pensar, para escolher, não tem uma outra chance, é agora. Então, nós vemos que o espírito hoje, ele precisa mudar urgentemente os seus valores. Porque se por um lado a gente vê que a população está sofrendo por causa desse vírus, né, da atuação dele, as doenças que causa, né, que são criadas, a dificuldade no atendimento médico, por um lado isso está escancarado no mundo todo. E se isso está acontecendo, e a gente encontra um político, não vamos falar mal dele, tá? Tudo bem. Mas se a gente encontra um político que é responsável por um Estado, e ele recebe uma bela soma em dinheiro para aplicar nessa necessidade, para construir hospitais, para comprar equipamentos, para atender a população. E se esse espírito ele é capaz de deixar em segundo plano o povo, a vida, para desviar esse dinheiro de acordo com seus interesses, então a gente vê que os valores estão totalmente invertidos, totalmente deturpados, porque o maior valor que existe é a vida. Esse é o maior valor que existe. Acima disso, a única coisa que pode justificar algo que aconteça é o interesse, e mais nada. Então é urgente modificar os valores, mas vamos pegar o político apenas como um exemplo, porque a vida dele é dele. E quando ele mudar, ponto para ele, melhor para ele. Nós precisamos utilizar esses grandes exemplos para olhar para nós, porque nós estamos aqui nesse planeta e nós também somos carentes de evolução e nós também já perdemos tempo demais, demais mesmo. E a vida hoje também está nos cobrando. Então, considerando, aliás, antes, né, para compreendermos, vamos retomar, para conseguirmos assimilar uma explicação, uma orientação, para conseguirmos enxergar algo melhor para escolher, nós temos que ter uma informação melhor daquilo que nós compreendemos. Com as duas, a gente compara. Dessa forma, então, para aprender, nós temos que deixar os nossos preconceitos de lado. Não adianta a gente querer aprender uma coisa se nós já tivermos a solução guardada aqui, na nossa opinião. Estou falando do espírito encarnado. Seja ele quem for, esteja onde estiver. Se ele não se permitir fazer isso, se ele não se permitir ouvir para conseguir comparar com o que ele já tem guardado aqui, se ele não fizer isso, ele não sai do lugar. E nós sabemos que é necessário algo mais. Nós queremos algo mais. Então temos que deixar os preconceitos de lado. Tem que estar fora da situação, para que a boa orientação chegue até nós. E aí sim a gente consegue comparar e construir uma conclusão mais coerente. E isso permite uma escolha com maior coerência. Somos, então, todos necessitados. E dessa forma, eu quero fazer um pedido. Porque eu sei que essa transmissão, ela pode ser assistida, pode estar sendo assistida agora por irmãos que não têm uma ligação tão direta com a doutrina. Ou futuramente ele pode vir eu deixo aqui um ponto muito claro para todos, seja quem for, qualquer um que assistir essa transmissão. A religião nunca foi um problema no nosso mundo, seja ela qual for, nunca foi um problema. A religião sempre veio para ajudar o encarnado. Todo e qualquer problema que nós encontremos dentro de uma religião foi algum homem que colocou lá, de acordo com seus interesses.
Falo isso e me explico, porque nós temos que tocar em pontos delicados que envolvem o homem que veio conduzindo a religião. Repito, o problema que existiu não é da religião. O homem é que embutiu lá. O homem é que construiu uma dificuldade. Eu me baseei no livro do Emmanuel, A Caminho da Luz, que tem muita informação, né? E nós vamos pular muita coisa porque não temos tempo para um estudo mais aprofundado. Mas vamos começar com Jesus, que é o nosso melhor ponto de partida. Jesus, quando ele iniciou a sua tarefa, ele e hoje a gente, há 2000 anos se passaram, né? Então hoje é muito comum nós olharmos assim relatos e nós imaginarmos, puxa vida, os apóstolos, como eles eram grandiosos, viviam com Jesus. Os apóstolos eram gente do povo. Leiam o livro Jesus no Lar. Nós estamos estudando ele. Leiam o livro Jesus no Lar. Em cada capítulo é relatado ali um pouquinho da vida dos apóstolos e as palavras de Jesus, as explicações de Jesus. E esse livro deixa muito claro que os apóstolos, eles eram como nós, gente do povo. Espíritos encarnados com grandes dificuldades, com grandes imperfeições, com os seus sofrimentos. Porém, eles, a partir do momento que se encontraram ali com Jesus, que conseguiram compreender o grau daquela grandeza, eles continuaram vivendo como o encarnado, com as dificuldades, os problemas e as dores, mas, independente disso tudo, que é um particular de cada um, é íntimo do Espírito, isso é entre o Espírito e Deus, independente dessa situação, eles seguiram Jesus, eles trabalharam, eles serviram, eles aprenderam. Então, eles foram convivendo com Jesus e foram modificando o seu olhar, os valores, e foram crescendo. E quando Jesus partiu, os apóstolos assumiram o trabalho. Que enquanto Jesus estava aqui, eles olhavam para Jesus, toda aquela grandeza que estava com eles, e eles ficavam inibidos. Eles não seguiam o trabalho. Quando Jesus desencarnou, depois, várias vezes, Jesus esteve aqui, né, se materializou e orientou para que eles foram trabalhar. Gente do povo que decidiu-se, vou fazer algo a mais, melhor, de acordo com a verdade. E dessa forma, então, os apóstolos levaram adiante o trabalho de Jesus. Jesus já tinha desencarnado. E então, os seguidores de Jesus, como nós sabemos, eles passaram a se reunir escondidos nas catacumbas para continuar estudando, para continuar divulgando os ensinamentos de Jesus. E já estavam sendo perseguidos, como sabemos da história. Eram o primeiro grupo que foi pego pelos soldados romanos, claro que com o apoio, com a pressão dos sacerdotes da época. Esse primeiro grupo de cristãos, eles foram então aprisionados. O grupo foi aprisionado. E nesse grupo, nós vemos lá no livro Há 2000 anos, que a Lívia, a esposa do Públio Lentulus, o senador romano, ela estava lá.
Porque até mesmo o Emmanuel, ele foi muito maldoso com a Lívia. Mas a Lívia seguiu em frente, porque ela estava determinada a seguir Jesus da forma que ela conseguisse. Então, quando ela tinha um tempo, ela convidava aliás, ela seguia a sua serva, a Ana, até as reuniões. Então, quando o primeiro grupo foi aprisionado, ela estava no meio. Mas quando eles chegaram para ser trancafiados, os soldados viram que tinha uma mulher com a roupa de romana. Então ela era uma patrícia e eles não queriam problemas. Então eles já combinaram entre eles que no outro dia, quando eles fossem tirados dali para ser jogados para os leões, eles iriam segurar essa patrícia, porque eles não queriam problemas. Porém, nessa noite, a Lívia disse assim para Ana: eu quero entrar na arena como um cristão de verdade, até com a roupa do cristão. Então, eu falei, pode ir comigo. E a Ana não teve como negar. E a partir disso, então, quando o grupo foi retirado e o grupo foi conduzido para a arena, a Ana foi retirada do grupo pelos soldados e a Lívia entrou. É uma passagem muito bela, né? Mas nós temos vários outros exemplos de seguidores de Jesus que não recuaram de forma alguma no momento decisivo para defender o cristianismo que estava nascendo ali. O cristianismo puro, seguindo aquilo que Jesus tinha deixado no mundo. E assim, vamos ter que passar rapidamente pela história, porque nós temos muitos outros personagens, muitos outros irmãos grandiosos que colaboraram com a propagação do cristianismo, com a sustentação do cristianismo. Porém, vamos já para o século IV, quando, então, no famoso Concílio de Nicéia, já os poderosos e os religiosos da época já articulavam uma maneira de utilizar, eles queriam levar vantagem, utilizar o cristianismo para os seus interesses. E então, eles decidiram ali que o cristianismo deveria ser a religião oficial de Roma. E nesse momento, eles retiraram toda a pureza do cristianismo. Tudo. Vejam, volto a frisar. A religião não é o problema. O homem é. Então eles retiraram a pureza do cristianismo e colocaram ali dogmas, rituais, um monte de coisas utilizadas nas religiões pagãs, até nas religiões romanas também. Bem, a partir disso daí, logo a seguir, inclusive, o imperador da época, ele determinou que o cristianismo, então, seria a religião oficial, sim, de Roma. Muito bem. Pouco tempo depois, ele divulgou isso para o mundo. Porque Roma dominava o mundo ainda. Claro que o império já estava decaindo, né? Isso foi uma grande jogada. Utilizar a religião para voltar a dominar tudo e todos, do jeito que eles queriam. E para dominar do jeito que eles queriam, tinha que retirar os ensinamentos de Jesus de cena. Porque como é que eles iam assumir que uma religião era oficial de Roma, uma religião que pregava que todos são iguais? Que o patrão, perante Deus, o patrão é igual ao servo, que merecem o mesmo tratamento. Isso é totalmente contra os interesses do homem, não da religião. Então eles retiraram esses ensinamentos. Seguindo o tempo, aí eles entraram no ponto que foi terrível para a nossa humanidade. Criaram o papado. Bem, o papado é aquela situação em que eles assumiram que o Papa é infalível. São homens falando de homens, né, gente? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Estão brincando de Deus.
que com a criação desse papado, foi como se eles escancarassem as portas da obscuridade para o nosso mundo. E então eles passaram a agir livremente, de uma forma terrível. Utilizaram o que deveria ser uma alavanca para a evolução da humanidade, utilizaram para cometer muitas coisas ruins, muita perversidade. Por exemplo, está mais recente na nossa mente, porque tem muita coisa, gente, que não dá para abordar aqui, não falta tempo. A Inquisição. Nós temos uma ideia do que eles fizeram na Inquisição. As cruzadas. As indulgências. As indulgências eram aquela possibilidade de você comprar a sua entrada no reino dos céus. Você podia fazer qualquer falcatrua aqui. E está tudo resolvido. Que religião mesmo, que fala isso? O homem embute, coloca de acordo com os seus interesses, sem levar nada em consideração. Mas aí, já pelo pelo ano 1200, assim, já tinha muita gente dentro da igreja que não concordava com aquilo, não via sentido. Mas eles não sentiam forças para reagir. Não aceitavam, mas não assumiam isso. Até que chegou o Lutero. E o Lutero, ele se deixou claro que ele não aceitava aquilo, que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. E ele comparava, né, lá para os poderosos da igreja, ele mostrava, de acordo com Jesus, o cristianismo puro e a atitude que a igreja estava tendo. Vamos fazer um outro adendo aqui, né? Igreja não é religião. Igreja é igreja. É uma construção material, certo? Então, ele mostrava isso, ele alegava isso, que não tinha o menor sentido. Conclusão. Expulsaram ele. Ele foi perseguido, aprisionado, uma trajetória também de dificuldades, porque ele defendeu a verdade. Aí ele fundou o protestantismo. E o objetivo, segundo o Emmanuel, o objetivo do protestantismo era reviver o cristianismo puro. Tanto é que o Lutero, ele comparava o que a igreja estava fazendo, o que eles estavam defendendo, com o cristianismo puro. Então, esse foi o objetivo de criar o protestantismo. Só que, como nós vemos, né, o protestantismo foi mais rapidamente deturpado. É por isso que eu pedi inicialmente, gente, para levar em consideração que a religião não é um problema. É um problema o homem. O homem que deturpa tudo. O homem que adora fazer coisas erradas. Puxa. Bom. Mas aí então, nesse meio tempo, Jesus decidiu visitar o planeta. Isso está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E ele resolveu transplantar a sua árvore do Evangelho aqui para o Brasil. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Que lindo, né? E nós estamos vivendo aqui no Brasil. Dá uma olhadinha em volta. Olha a situação do espírito, gente. O comportamento do espírito. Como é que a gente vai evangelizar o mundo hoje, com as condições que nós temos? Como é que a gente vai evangelizar o mundo desse jeito? Como é que nós vamos assumir a tarefa que Jesus colocou nas nossas mãos, com esse comportamento tão complicado, tão difícil? Com o pessoal ainda tentando levar vantagem. Compreendem por que esse vírus apareceu no nosso mundo? E por que a tarefa dele apenas começou? Isso tem que mudar. Tem que mudar porque todos sabem perfeitamente que já faz um bom tempo que
tem notícias na televisão, tem segmentos esotéricos e todo mundo falando de uma nova era linda e maravilhosa, aquário e tudo mais. Não importa o que digam, não importa palavras. Nós estamos num ponto de ebulição. Me permito usar as palavras do governador lá de nosso lar. Um ponto de ebulição na evolução da humanidade. Ou vai ou racha. Então, quem quer algo melhor para si, tem que ir, então tem que se transformar. Não tem mais tempo, não. De Jesus para cá, nós tivemos 2000 anos para mudar. E o encarnado se recusou a mudar. Recusou-se a se transformar. É claro que o Emmanuel diz o seguinte, que com a criação do papado, tanta coisa ruim foi feita pelo homem aqui no nosso mundo, que eles conseguiram atrasar a evolução da humanidade em mais de 6 séculos. Mas isso não é desculpa. Não é desculpa porque nós temos a nossa vontade. Temos o nosso livre-arbítrio. Então, nós estivemos muito acomodados também aí pelo passado, né? Imagina na Inquisição. O que a gente estava fazendo? Será que a gente estava se defendendo ou estava perseguindo? No tempo das indulgências. Será que nós estávamos indignados com as indulgências? Ou será que nós estávamos acumulando um dinheirinho para comprar um perdão? Comprar a nossa entradinha no céu? E recentemente, mais recente pela Igreja Católica, as promessas, os milagres, as trocas. Como é que nós reagimos perante essa situação? Hoje, nessa encarnação aqui, quando nós entramos na casa espírita, vamos refletir o que nós buscamos, o que nós oferecemos. Porque buscar, nós estamos buscando há muito tempo. Precisamos oferecer. Precisamos mudar a nossa maneira de enxergar a situação. Eu vou ler uma coisinha aqui, é um pedacinho, um trechinho de uma prece que foi postada. E se quem postou essa prece, ou quem já viu, se estiver ouvindo, né, por favor, não deixe que o preconceito entre na situação. Eu quero mostrar um dos equívocos que nós cometemos. Um trechinho diz assim: por isso, ele falando com Deus, está na prece. Por isso, quero dar tempo para que tu hajas em minha vida. Me dê paciência, coragem e uma forte confiança que me acalme o espírito. Com a tua energia penetrando em mim, torno-me capacitado a esperar com tranquilidade e confiança. Coloco-me à disposição do teu amor, convencido de que a solução que vier é a que achaste melhor para mim. Palavras bonitas e bem colocadas, mas pensemos bem. Falamos isso recentemente aqui no Mensageiros. Pensemos bem. Isso é uma forma de passar adiante o trabalho que é seu. Primeira frase. Por isso quero dar tempo para que tu hajas em minha vida. Pô, peraí. Deus já te deu a vida. Então trabalha. Se esforça. Utiliza os teus recursos porque você tem. Nós temos. Quando é que o espírito vai assumir definitivamente o seu papel na vida, meu Deus do céu? Nós queremos, é o nosso sonho de consumo, a regeneração. Uma vibração melhor, um mundo melhor, mais justo, mais belo, mais iluminado. Um mundo onde a gente possa voltar a andar nas ruas com segurança, a olhar um para o outro e falar bom dia, com vontade, com alegria. Não mais olhar para o outro e falar, puxa vida, será que é um problema que está se aproximando? Nós queremos uma vida melhor, mas isso não vai cair do céu. A nova fase tão anunciada não vai cair do céu. É necessário que ela seja construída
com o pensamento, a somatória dos pensamentos dos encarnados que aqui estão e que de verdade querem apenas o bem. Guardadas as devidas proporções. Estamos sendo hoje cobrados pela vida para agir como os cristãos, os primeiros cristãos. Nós não precisamos dar a vida. Eles deram a vida para sustentar o nascimento do cristianismo. O que a vida nos cobra é dedicação. Dedicar-se e ligar-se às correntes do bem. Pensar no bem, não aceitar o pensamento ruim, não aceitar o pensamento de crítica. E servir, gente. Capacidade nós temos. Possibilidade nós temos. O dever nós também temos. Confiemos em Deus sempre, porque Ele sempre vai nos ajudar. Jesus também, mas nenhum dos dois vai fazer o trabalho que é nosso. Acreditemos em nós e fiquemos em paz. E dessa forma, novamente, vamos fechar os olhos e vibrar amor. De vários corações. Se que nos olha pacientemente, com carinho, e que recebe em suas mãos essa vibração de amor e acrescenta mais amor ainda para que ela recaia sobre o nosso planeta. Como uma chuva luminosa que envolve todo o planeta, mas trazendo amor, determinação, para inspirar a força no espírito, inspirar a fé, para conseguirmos unir nossas mentes e construir a vibração que permitirá que a regeneração comece de uma vez por todas. Irmãos, agradeço. Fiquemos em paz.